Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua e hoje nós vamos a alguns dos desvios que são muito comuns na vida estudantil, na vida profissional, e um deles está aqui. Hoje fazem 9 anos que nós sabemos que lá pelas regras dos verbos impessoais e o fazer quando indica tempo decorrido é impessoal e não deve ser pluralizado. Então vamos ao nosso episódio. Deixe já, clique aí em curtir, ative as notificações do canal Mesma Língua, compartilhe este vídeo. Hoje faz 9 anos que, aí determinado fato, certo? O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, não tem a pluralização. Ele deve permanecer no singular. Bem como se houvesse aqui, por exemplo, uma locução verbal. Hoje, quando alguém, por exemplo, não tem certeza, né? Hoje deve fazer 9 anos que fulano assim assado. Então, a não pluralização, quer dizer, os verbos impessoais, praticamente todos, devem permanecer na terceira pessoa do singular. Acho que vale muito aqui este registro, ó. Terceira pessoa do singular. Pois bem, hoje faz, pode fazer, deve fazer 10 anos, faz 9 anos. Uma dica também bem interessante, né? Um ponto aqui linguístico. Atenção à pronúncia do verbo fazer. Eu faço, tu fazes. Ele faz, nós fazemos. Faz, ele faz, nós fazemos. Pois bem, quando se fala sobre verbo impessoal, nós vamos nos lembrar de que são aqueles verbos que não possuem ali um sujeito expresso, ou seja, não há um sujeito na natureza que possa desenvolver aquela ação. Quando tratamos sobre verbo impessoal, obviamente o mais famoso de todos é o verbo haver, nesse sentido de ocorrer, existir. Então, por exemplo, houve deslizes de terra em Angra dos Reis. Então, houve deslizes de terra. Nada do plural aqui neste tipo de verbo, certo? Então, nada de houveram, por exemplo. Vez ou outra, pensamos nisso, né? Ah, tá, houveram. Não corte isso. Então, qual é a regra? Os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Pois bem, todos não. É aí que entra uma grande consideração. Nós temos que colocar algo bem interessante aqui, porque há uma ocorrência do verbo ser, mostrando então o tempo decorrido, o verbo ser, por exemplo, em datas, tempos, como por exemplo, quando se coloca assim, ó, hoje são 3. Ah, hoje são 3. Veja só que não há um sujeito aqui, mesmo porque, né, hoje, teoricamente, em princípio, não é um advérbio, não é uma palavra, não é um agente, algo que faz uma determinada ação, né, responsável por uma determinada ação. Então nós temos hoje são 3. O verbo ser é o único dos verbos impessoais capaz de variar, é o único que sofre uma possível variação, porque deve concordar. Perfeito? Então, nós já podemos colocar esta informação aqui sobre o verbo ser, nesta situação de temporalidade, mas você não pode se esquecer sobre o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido. Então, faz 10 meses, faz 10 dias, deve fazer 10 meses que. Legal? Próximo ponto aqui, um ponto extraordinário. Quando falamos sobre a questão da impessoalidade, também vamos nos lembrar de um verbo que não é impessoal, e é o danado do verbo existir. O verbo existir é um verbo pessoal e sempre concorda, porque ele é sempre acompanhado por um sujeito. Então, você já pode registrar aqui que é sim um verbo pessoal, pessoalíssimo o verbo existir. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, no governo existem 30 ministros. Veja só, então, existem 30 ministros. O sujeito aqui é fácil identificar o sujeito? Sim. Veja só que a expressão 30 ministros, sujeito determinado simples, aliás, um sujeito no plural que deve concordar com o verbo também no plural. Veja aqui o princípio de concordância. Isto é bem interessante, eu espero que você possa sempre revisar este ponto na nossa legenda aqui, alguns links bem interessantes
curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Mesma Língua. Lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço é @DiogoArraes. Muito obrigado pela sua presença aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.